Olá, meus queridos International Professionals, como vocês estão? Mais uma vez, a sua International Career Consultant, Tânia Storani, diretamente de Lisboa, com uma convidada super especial, a Tereza, que também é uma consultora de carreira especializada aqui no mercado português. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse mercado maravilhoso que tem atraído tantos brasileiros e outras nacionalidades para trabalhar aqui. Tereza, se apresenta, por favor. Conta para o pessoal quem é a Tereza na fila do pão, né? E um pouquinho do mercado português, como que é, currículo. Gente, a gente vai ficar dividindo o microfoninho aqui, ó. Então, assim, eu dou para ela devolve, e assim vai indo. Obrigada, Tânia. Sim, obrigada a todos vocês que estão nos a ouvir. Bem, o meu nome é Tereza Gouveia e eu trabalho na área de recursos humanos de forma independente, aconselhando pessoas que querem fazer aquela transição de vida profissional. Estou cá em Portugal e, obviamente, a tentar conhecer e compreender como é que isto funciona, porque a minha experiência internacional, porque eu venho também trabalhar em outros mercados, é que não é igual, a cultura sempre muda alguma coisa. O talento eu digo que é global, mas as questões que têm a ver com a cultura muda de país em país e de cidade em cidade. Como é o mercado português? Posso lhes dizer que o mercado é conservador, é muito conservador. É um mercado que tem vindo a crescer na área da tecnologia. Portugal acaba por ser um hub para o mundo, especialmente desta parte do mundo, da Europa, porque há um talento profissional que pode trabalhar cá em Portugal e digamos que o valor dos ordenados é uma das cidades ou dos países com o valor do ordenado mais baixo de toda a Europa. Isso é bom, porque isso de alguma forma garante que vai ter sempre pessoas a trabalhar em Portugal e por isso é que estas multinacionais têm apostado em Portugal, porque é possível ter uma qualidade de vida ótima cá em Portugal, segurança e trabalho. E áreas que estão a crescer agora, Tana, nesta época de pandemia, continua a ser tudo o digital. O marketing digital tem crescido imenso porque o mercado cresceu. Também o retalho, a distribuição na área dos transportes, na área da manufatura também, na produção, engenharia. Este é um país que precisa de talento profissional, mão de obra qualificada e altamente qualificada. E, bem, é desafiante, obviamente. A minha sugestão, uma pessoa que quer dar o jump, aquele passo, aquele salto, tem que se preparar antes de vir. Não é chegar a comprar o bilhete, que há muitas pessoas que fazem. Compram aquele bilhete, vêm e depois, aqui estou. Então, o que realmente tem acontecido é assim, o brasileiro vem, compra o bilhete, entra em Portugal e aqui começa a procurar um emprego, né? Porque é mais fácil por questão do visto. Então, o que acontece é, se você vem para Portugal, arruma um emprego, vai num restaurante, qualquer lugar, eles te dão a carta de estadia, não é isso? Sim, eles dão, ou seja, as pessoas quando vêm têm que fazer a sua manifestação de interesse no CEF. Isso. Ou seja, eu, brasileira, vou supor que sou brasileira ou de qualquer parte do mundo, não sou portuguesa, porque isto é para todas as nacionalidades. Eu vou ao CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a dizer, eu tenho todo o interesse de ficar neste país e, obviamente, há uma quantidade de documentos que são necessários apresentar. O que é que fazem os empregadores? Dão um contrato de promessa de trabalho, muitas pessoas começam a trabalhar, não é exatamente legal,
mas é uma forma de, obviamente, de arranjar um emprego, arranjar dinheiro, porque é necessário, obviamente, e alguns têm tido até sorte que depois dão um contrato de trabalho e com isso vão ao CEF e já de uma vez podem entrar já com uma residência para trabalhar. Mas o ideal que sempre digo é que as pessoas façam isto antes de vir, mas isto não dá para todas as profissões. Na área da tecnologia, sim. Conheço muitas pessoas, muita gente que veio do Brasil já com um contrato de promessa de trabalho. Já com isto dão a entrada no seu processo do CEF e começam a trabalhar legalmente em Portugal, sem problema. Ah, que legal. Sim. Então, pelo que eu entendi, né, você pode ou conseguir esse visto de trabalho direto do Brasil ou de outro país, daí você já vem com o visto de trabalho, né, feito, organizado, ou você pode vir aqui, entrar como turista, né, arranjar um emprego e daí manifestar no CEF, o interesse no CEF, e aí ficar esperando para esse contrato de trabalho E depois ser... ter uma residência permanente. Ah, sim, a residência permanente. Qual que é a diferença do contrato de trabalho e a residência permanente? O contrato de trabalho já uma pessoa, porque as pessoas podem dar entrada no CEF para dizer eu venho cá, sim, a manifestação de interesse é eu venho a este país para ficar. Sim, tenho trabalho, não tenho trabalho. Ok. Mas o que vai pedir depois o CEF, ok, muito bem, você quer ficar aqui? Muito bem. O que é que você faz? Você estuda? Você trabalha? Então, se for o caso, porque nem todos os casos é por trabalho, há pessoas que vêm é por estudos. A pessoa tem que apresentar que está a trabalhar, que tem um rendimento suficiente para se manter neste país. E é aí quando o CEF vai tratar daqueles documentos e vai dar aquela autorização para a pessoa residir permanentemente aqui. Que daí é o visto de residência. De residência, exatamente. Então, olha lá, pessoal, tem o visto de residência, que é o visto para você ficar, que seria o visto de trabalho, correto? Trabalho ou estudo. Ou estudo, porque pronto. Também há pessoas que vêm por estudo. Então, seria o trabalho ou o estudo. Porém, o que geralmente acontece é que o pessoal chega aqui, arranja um trabalho e quando arranja o trabalho, a empresa dá um contrato de trabalho, onde você pega esse contrato de trabalho e vai no CEF, correto? Chama-se promessa, contrato de trabalho. Chama-se assim. Promessa contrato de trabalho, onde esta empresa, obviamente, as empresas em Portugal não podem contratar estrangeiros que não estejam em uma situação regularizada. Isso é importante. Então, as empresas não vão dar um contrato se a pessoa não estiver ainda regularizada a sua situação. Mas, o que é que acontece? A lei arranjou uma forma de as empresas fazer um contrato promessa de trabalho. Com isso, ainda a pessoa não está a trabalhar, mas eu, empresa, estou a dizer, eu quero que esta pessoa trabalhe comigo e então vou dar um documento para esta pessoa ir ao CEF, apresentar e então o CEF registra que ela vai trabalhar comigo, que sou a empresa, ela traz isto para mim e eu dou entrada neste caso a Tana, ou esta menina, que aqui todas as mulheres, aqui todas as mulheres são meninas, atenção. E então, eu, a empresa, posso contratar esta pessoa que já regularizou a sua situação com aquele contrato de promessa de trabalho. Muito, muito bom. Muito obrigada, viu, Tereza, por explicar, porque é um pouco complicado, né, para quem não é português, para quem não entende sobre vistos, regularizações, cada país é diferente, entendeu? Exatamente. Cada país é diferente, cada país tem uma pronúncia diferente. Nossa pronúncia, né, português Brasil, é diferente, então a gente fala visto de trabalho, estadia, job offer, oferta de trabalho, aí começa a bagunçar tudo. Aí é muito, muito, muito bom quando tem um profissional igual você aqui no nosso canal explicando tudo direitinho, passo a passo, para a gente saber exatamente o que tem que fazer. Obrigada. Não, nada. Para mim é um prazer. E o currículo? Porque daí, né, óbvio,
nós queremos saber do visto, tá, deu certo. Então, yes, Tana, eu consigo ir para Portugal, eu tenho aí todos os expertise, experiência, eu quero dar esse passo na minha carreira, mas tá, qual que é o primeiro passo? Currículo. E aí, usa Europass, não usa Europass? Porque todo mundo fala do Europass aqui. Até eu achava que aqui tinha que usar o Europass. Como que é o currículo aqui em Portugal? Sim, e assim como tu dizes, Tana, infelizmente eu também, quando eu comecei a trabalhar um bocadinho mais sobre isto, falava-se muito do Europass, mas quando eu comecei a trabalhar dentro das empresas, percebi que as recrutadoras não gostam do Europass. Porquê? Porque é um formulário com 5 folhas. 5! E se a pessoa tem que revisar por dia 200 CV, acha que vai ver 5 folhas? Não. Então, o melhor, o ideal, 2, no máximo. E se estamos a falar de uma pessoa com uma experiência, uma pessoa já mais senior, 3 folhas e já é muito. Tem que ser uma função muito, muito especializada, de uma função mais senior, mais gestor do topo, porque 3 já é muito. Mas o ideal, 2. Dois, né? Sim. E uma coisa importantíssima em Portugal, a carta de apresentação. Muito. E a linguagem. Em Portugal, a forma de se conectarem com as pessoas é muito formal. Excelentíssima senhora doutora Dana X. No Brasil é diferente, né? Pois. Então, o corpo do e-mail, porque hoje em dia é tudo por e-mail, o corpo do e-mail tem que ter uma carta de apresentação. A carta de apresentação não é um anexo, não é um documento anexo. Faz parte do e-mail. Então, sim. Vocês usam a carta de apresentação como e-mail? Sim. Sim, dentro do e-mail, o texto do e-mail é a carta de apresentação. Sim, não é um documento à parte. Ah, nossa. Não, é dentro do corpo do e-mail. Então é muito formal. Excelentíssimo senhor engenheiro Soares. Excelentíssima doutora, é muito formal, porque é assim como um protocolo, tem que ser cumprido. Porque isto também faz toda a diferença. Esta simplicidade, olá, doutora Soares, venho apresentar o meu CV, não é a forma, é excelentíssima senhora doutora Soares, venho, não sei o quê, na oportunidade de apresentar o meu CV para concorrer na vaga, mais ou menos por aí. É muito importante. Muito bem. É engraçado porque na Irlanda o cover letter e o currículo é em anexo, né? E aí você escreve um e-mail só agradecendo e mandando esses 2 documentos. E aqui não. Aqui faz parte do corpo, o texto que do maravilha, e-mail. gente. Sim, nesse sentido, Portugal deu um passo adiante. Sim, graças a Deus. Sim, tiramos isto assim um bocadinho na brincadeira, porque também Portugal é muito burocrático. Um e-mail, por exemplo, vocês podem enviar um e-mail e pensar que vão receber a resposta logo a seguir, e se calhar não vai ser bem assim. Pode ser que demore ainda 2 dias e também, com alguma sorte, pode ser que no mesmo dia possa receber uma resposta, mas com certeza não vai ser assim, porque não há uma cultura todavia ainda de responder de forma imediata, e isto, as pessoas ficam um bocadinho desiludidas. A minha recomendação nesse sentido é: voltem a escrever. Passaram 2 dias, na sequência do meu e-mail enviado da Teixeira, eu gostava de receber um feedback. Não passa nada, não se passa nada. Se vocês voltam a escrever, a pessoa vai dizer: mas esta pessoa está mesmo a precisar. Sim, está mesmo a precisar uma resposta. E as pessoas vão responder. Isso pode-se ter a certeza. Muito bom. Sim. E como que é a estrutura do currículo que vocês usam aqui em Portugal? Porque no Brasil o currículo é uma página, né? Bem sucinto, pouca informação. Aqui é um pouquinho diferente, correto? Sim, aqui vamos falar de duas páginas. Pode ser uma, mas 2 é um bom número. Obviamente a identificação da pessoa, a localização, o número de contacto. E eu sempre digo às pessoas que
o que é o melhor que tem para oferecer esta empresa? Porquê? Esta pergunta é muito importante, porque por vezes nós pensamos, é a formação, então eu vou começar com a formação. Não, é a minha experiência, então começa com a tua experiência. Isto é muito variável, porque imagina uma pessoa que não tem muita experiência e vai colocar acima de tudo a experiência. E realmente esta pessoa tem mais oportunidade para concorrer num primeiro emprego, por exemplo, ou uma função muito mais júnior. Então, nesse caso, começar com a formação. Onde é que fez a formação? Qual foi a universidade ou o instituto? Onde é que fica Coimbra, Leiria? Qual foi a data? E qual licenciou-se ou foi um mestrado? De quê? Ok? É importante colocar isso e se vamos falar das empresas, com a experiência, qual é a empresa, qual foi a função desempenhada, onde é que ficava e um descritivo de funções. Minha sugestão é não colocar mais de 3 ou 4 funções, porque senão fica muito comprido. Tudo. Fica muito extenso. Mas bastante resultado. Sim, isso é importante. É tangibilizar o que eu fiz. Tentar perceber como é que eu posso apresentar isto em termos de números, ações, volumes de vendas, enfim, procurar tangibilizar. Porquê? Porque a pessoa que está a ver o meu CV não me conhece, não conhece o meu percurso, não sabe qual é o negócio onde eu estava. Então, a melhor forma é explicar é explicar com números. Sim, quais são os resultados. Em questão do GDPR, que é a nova lei de proteção de dados, também não se deve adicionar nome de gerente, telefone de gerente, só suas informações lá em cima. Também não precisa colocar casado, solteiro, com filhos. Sim, não, nesse sentido é o mais simples possível. É o seu nome, sim, o seu nome, obviamente, apelido, e a forma de ser localizado, contactado, pode ser por e-mail ou um número de telefone. E não é aconselhável colocar nomes de, por exemplo, a minha esposa, porque o recrutador pode pensar, mas esta pessoa tem autorização para apresentar o contacto da esposa, então é melhor não colocar, só colocar contacto. É um contacto qualquer, não tem que dizer quem é, porque isto protege também a informação da outra pessoa. Antigamente utilizava-se as referências, ou seja, quem podia falar sobre mim, então no final as pessoas colocavam o nome do gestor ou do diretor, isso não, hoje em dia não é aceitável por causa da proteção de dados. E como que está o uso do LinkedIn aqui em Portugal? Em Portugal, nós temos 10 milhões de pessoas, e a população total de Portugal, mais ou menos 10 milhões de pessoas, e utilizadores 3 milhões e 500. Ou seja, sim, para a dimensão de Portugal, são muitos utilizadores. Ou seja, é um bom número. Obviamente, se nós comparamos isto com o Brasil, não é nada. Também não adianta nem comparar, né? Porque o Brasil não é nada. 25 milhões, é mais ou menos. Mas usam muito aqui. Sim, é muito utilizado. Os recrutadores vão lá ver o perfil dos candidatos, das pessoas que estão a se candidatar para alguma função. E é muito utilizado o LinkedIn. Assim que, atenção, quando estão a estruturar. Tu está a dizer há bocado, o que é primeiro? O CV ou o LinkedIn? O primeiro é o CV, porque tem que basear aí, tem que esvaziar tudo aí, o que tem para mostrar. E é muita coisa que irá ser apagada, com certeza. Mas já quando tem o CV, é quando pode ir para o LinkedIn. Porque também o LinkedIn precisa uma estratégia. Não é só preencher um formulário. Tem que ter uma estratégia de abordagem no seu mercado. Qual é o seu mercado-alvo? Eu quero em empresas de manufatura. Isto tem uma estratégia. O LinkedIn permite ter uma estratégia para, sim, conforme o mercado, não? Por exemplo.
E lembrando, pessoal, que assim, mercado para LinkedIn não é mercado subemprego, tá? Então, assim, se você tá vindo aqui para conseguir a primeira coisa que aparecer, não é em hotel, não é em restaurante que você vai usar LinkedIn, tá? LinkedIn é multinacional, são e mesmo empresas de pequeno e médio porte, né? Mas a hotelaria, varejo, por exemplo, não usa LinkedIn. Esquece, você vai ter que imprimir aí o seu currículo e entregar de porta em porta, correto? Sim. Acá em Portugal, vamos falar um bocadinho do mercado. O 20% são empresas multinacionais. Essas sim, LinkedIn e até as empresas têm a sua própria plataforma e tudo isso. Depois temos uns 60% mais ou menos, que são empresas, pequenas empresas e microempresas, que essas empresas, algumas utilizam o LinkedIn, muito e-mail, isso também é uma dica importante, Tana, enviar o CV por e-mail, algumas vezes é muito mais efetivo. Depende, mas estamos a falar mais dessas empresas que é 60%, são empresas, microempresas e pequenas empresas, que é a maior parte do mercado de trabalho português. Não são multinacionais. Então, isso também é importante ter atenção. E ainda há muito disso, de imprimir o CV, ir porta a porta e bater. Olha, algum trabalho aqui para mim? Mas, obviamente, isto depende da função. Isso também depende da função, do nível e da empresa. Eu vou fazer uma pergunta um pouquinho polêmica. Existe um pouco, né, de preconceito com o brasileiro, né? Ou um pouco do preconceito do português com o brasileiro. Mas como existe em qualquer lugar do mundo, gente. Qualquer lugar do mundo que você vai ter preconceito com o estrangeiro, tá? E eu não tô falando que são todos também, tá? Então eu tô falando assim, existe em todo lugar e aqui também existe. Como deixar mais sutil, assim, como agradar o português? Vai, como que a gente pode agradar o português para conseguir emprego rápido? Pronto, falei. Foste mais direta. Eu tentei fazer um negócio mais né, direto ao ponto. Sim, sim. Olha, assim, há uma questão de cultura importante, não? O brasileiro é mais informal, é muito mais direto e muito mais metido em as coisas, é curioso, não tem aquele medo de perguntar, não tem aquele cuidado e algumas vezes os portugueses não gostam, porque são mais burocráticos, mais pausados, e até aqui há uma forma de falar que isto já me aconteceu e tenho visto a outras pessoas, eles dizem, quando tu queres ir muito mais depressa do que eles dizem calma, assim, calma, ai. Por vezes ficamos assim um bocadinho baralhados, porque eles não têm esta aceleração que pode trazer o brasileiro. Quer coisas muito mais rápidas, então aqui é muito mais calmo, tudo muito mais calmo. Então, bem, a minha sugestão nesse sentido é compreender, ou seja, quando tu vais de um país a outro, quem está a migrar és tu. Entendeu? Não Entendeu? Sim, não é a população que lá está. És tu quem estás a migrar. Portanto, tens que conhecer muito bem a cultura, como é a forma. Isso não quer dizer que tu vais esquecer a tua própria a cultura, a tua idiosincrásia. Não. É compreender que estás num país estrangeiro e que tens de adequar as formas, as maneiras desse outro país. Uma sugestão que eu faço também, Tana, porque também vejo em outros, não vou falar do brasileiro, em outros imigrantes de outros países, tentem fazer comunidade com portugueses. Não fiquem só com brasileiros. Ou espanhóis com espanhóis, porque a cultura vocês já têm a cultura, ou seja, já a cultura está contigo. Então, tenta aprender de portugueses como é que se vive em Portugal. Não com brasileiros, ou seja, obviamente, sempre isso e o que eu adoro também dos brasileiros são uma grande solidariedade, de mútua ajuda, ou seja, eu gosto, sim, isso é muito bom,
mas também é importante fazer comunidade com os portugueses. E é bom ser um pouco mais direto também, porque português é um pouco direto. Sim. Então, por exemplo, gente, é que eu dou risada nessas coisas. Nós fomos almoçar é padaria? O que é? Uma padaria? É padaria portuguesa? Agora sim. É. Sim. Entramos lá e a Tereza, muito solidária, muito fofa, falou assim: tem alguma comida sem glúten? Porque a menina aqui não come glúten, né? Aí o garçom já falou: então vai ter que ir embora daqui, porque esse lugar não é pra quem não come glúten. E eu. Foi. Sim, eu acho que. Olha, vou te dizer uma coisa. Eu acho que também os portugueses precisam aprender um bocadinho de outras culturas, como é o atendimento ao público. Ou seja, aqui. Peço desculpas às pessoas que me estão a ouvir, que podem ser portuguesas, mas aqui os portugueses têm mesmo de aprender um bocadinho a ser muito mais cuidadosos, não? E sim, foi assim, sim. É muito direto, gostas, não gosta, isto é o que é e pronto, ponto final. Então, tudo bem se o brasileiro também for mais direto, assim. Ou então, talvez, ter um pouquinho mais de resiliência, né? Na aceitação do feedback, na aceitação da resposta, né? Da cultura portuguesa. Da cultura, porque é que aquela coisa que eu te disse, ou seja, entender que a quem está a chegar és tu, não é aquela pessoa que já lá está, mas não são os portugueses. Obviamente, também aqui é uma questão que a adaptação tem que ser de ambas as partes, mas quem está no país é o português de Portugal. Então, as pessoas que estão a chegar, têm que entender como é que funciona. Sim, então. São sérios, gente. Sejam sérios também. Bem, mas também faz falta de vez em quando um bocadinho de brincadeira. O brasileiro brinca demais, né? Sim, mas faz falta. Que mais a gente pode falar? Eu acho que assim, o LinkedIn, né? Então, o LinkedIn é muito usado, o pessoal usa o LinkedIn, façam a estratégia certinho, o currículo nós já falamos. Eu acho que entrevista. Como que é a entrevista aqui? É uma entrevista igual do Brasil, que no Brasil eles, né, são uma, duas, às vezes 3 entrevistas. É muito focado em personalidade, enquanto que na Irlanda é mais focado em competência, né? E como que funciona aqui? Sim, aqui, sim. Olha, eu posso dizer que acho que é muito parecido ao tradicional, ou seja, há uma entrevista, há uma triagem, o que chama-se triagem, que a triagem é um processo de identificar quem é a pessoa, o que é que está a fazer, se tem pelo menos o perfil básico para que o recrutador continue com essa pessoa, vai continuar, a pessoa continua no processo. Então essa é a primeira fase, que isso acho que é geral em toda a parte do mundo, que eu conheço. E hoje em dia já as entrevistas não são presenciais, só contadíssimas exceções, mas hoje em dia tudo é à distância. É importantíssimo cuidarem a forma de estar a vestir, o ambiente, como é que vai ser esse ambiente, porque tudo comunica, tudo o que está a ver a outra pessoa, tudo comunica. Aqui as entrevistas são muito por competências, mas também conforme o perfil, se a pessoa tem o perfil ou não daquilo que o recrutador está à procura, não? Depois há uma quantidade de assessment, que hoje em dia também há muitos assessment que são por e-mail, são enviados por e-mail, há muitos testes, tá. sim, há muitos testes, sim, de personalidade, de conhecimento, de simulações, há muitos, e até psicológicos, que são feitos à distância, já não é preciso ir para um local para fazer esses testes, por exemplo, ou ter uma entrevista. O que sim posso te dizer é que os processos são um bocadinho demorados. Muito, sim, porque, novamente, é um processo muito burocrático, são demorados. Eu gostava, por exemplo, que uma pessoa seja entrevistada agora, isto é outra questão que também eu gostava, mas não é assim, é entrevistada agora e só se calhar pode ser contratada daqui a um mês e meio. Não é assim tão rápido.
E outra questão é que, e isso as pessoas têm que ter paciência. Os recrutadores cá, poucos e poucas empresas dão feedback. Pouco. Então a pessoa fica aqui com aquela dor, aquela mágoa, fiquei bem, não fiquei bem, fiz bem, não fiz bem, ou seja, com aquela dor, será que eu fiz algo de errado? Não tem nada a ver com isso. É que o processo mesmo é assim, não dá feedback. Que pena. É poucos. E você falou, né, do feedback, eu estava aqui lembrando. E a agência de recrutamento, é usado aqui bastante? Sim, Qual que é a diferença? Como que são os recrutadores de empresa, o RH? Eles são chamados de Recruiter, Talent Acquisition, ainda é RH, porque no Brasil é RH. E as agências de recrutamento são usadas, fazem parte do processo ou só são hunters? Sim, eu acho, Dana, que cada vez há menos headhunters. Como nós conhecemos, não sei, por exemplo, ou pelo menos eu, 20 anos atrás. Cada vez há menos, porque também as empresas de grande dimensão, que são chamadas aqui em Portugal, aquelas empresas que são de mais de 1000 trabalhadores, chamam-se de grande dimensão, têm equipas especializadas em recrutamento especializado, por exemplo, na área financeira, na área da tecnologia, na área dos recursos humanos, enfim, são empresas que têm uma equipa de recrutadores especializados. Sim. Isso há muito. Depois, há empresas que obviamente têm dentro da equipa o pessoal de RH também, chama dos recursos humanos, é exatamente. Que não é recrutamento. Não, isto é uma mistura de tudo, porque uma empresa, imagina, uma empresa que tem 50 ou 100 trabalhadores não vai ter um recrutador, uma pessoa que faz os pagamentos. Sim, a empresa pequena, o RH faz tudo, né? E que em Portugal há muitas empresas pequenas, muitas, 50, 100. Já uma empresa média, estamos a falar de 300 trabalhadores, ou seja, uma empresa de grande dimensão, estamos a falar de 1000. E aí teria o recrutador e o RH que é diferente. É diferente, exatamente. E na equipa de RH pode haver um recrutador, uma pessoa que faça essa função, mas como faz essa também pode fazer muitas. Sim. É bem Brasil, né? Pois. Você faz tudo no Brasil, né? Tipo, você faz... Sim, isso é muito... Bombril, famoso bombril. Mas isso acontece maioritariamente em empresas pequenas, que há muitas, e também há empresas que são especializadas em recrutamento. Que são os headhunters. Sim, e que não são exatamente headhunters, eles não vão à procura do talento, que é um bocadinho a figura do headhunter. O headhunter anda à procura, participa nos meetings, faz networking para ver quem é a pessoa que está naquela empresa para eu contratar. Isso é mais ou menos o trabalho do headhunter. Estes são recrutadores de empresas de recrutamento que, obviamente, abrem uma candidatura para uma função específica e as pessoas concorrem lá, não? E o trabalho delas é trabalhar para aquela empresa, ou seja, é um processo que está até terceirizado, não está dentro daquela empresa. É uma empresa que o seu trabalho é fazer só recrutamento. Cá em Portugal há várias. E qual que é o melhor jeito de se candidatar, então, para uma vaga? Depende. Eu acho que aqui temos que ter várias estratégias. O CV tem que ser trabalhado, o e-mail, enviar por e-mail é também uma forma, o LinkedIn é uma forma, depois temos o passa-palavra. Networking. Sim, exatamente. Isso também isso em Portugal funciona muito com M grande, maiúscula, muito. Sim, porque Portugal, como é um mercado tão pequeno, as pessoas dão muita credibilidade a uma pessoa que é referenciada por outra. Aqui também dizem, e não é exatamente isto, que chamam também cunha, mas não é o que eu quero dizer. O que é cunha? A cunha é que eu tenho uma amiga ou um amigo que trabalha em X empresa e ela pode me ajudar para eu trabalhar lá. Isso é cunha.
Aqui chama-se cunha. Nova palavra, gente. Alcunha. Vão ouvir muito isso. Tenho uma cunha. Uma cunha é um contacto que está disponível, está disposto para ajudar essa pessoa a entrar a trabalhar nessa empresa. Isto acontece muito cá em Portugal, mas o que eu quero dizer não é exatamente isto. Portugal é um mercado pequeno. Se alguém conhece alguém e referência esse alguém, essa pessoa tem um pezinho mais à frente do que uma pessoa que não. Não é exatamente o que eu estava a te dizer da cunha. A cunha passa sem provas, sem entrevistas, passa tudo direto. Isto passa neste país e também passa noutros. Entendi. Como fazer um bom networking se você não conhece nenhum português, se você nunca trabalhou aqui? Como que a gente pode começar um networking do zero? É importante, Tânia, identificar qual é o setor onde tu estás. Se estamos a falar do nível profissional, vá lá à procura de associações profissionais. Se é uma ideia, não? Se não fazes parte de nenhuma das profissões, não és engenheiro, não és médico, estás na hotelaria, por exemplo, na restauração, obviamente aí tens que começar a bater portas, tentar também, aqui em Portugal funciona muito o que chama-se a junta de freguesia, que é a forma como estão organizadas as comunidades. Ok. E muitas vezes nas juntas de freguesia há bolsas de emprego. Então, isso também é uma forma de se aproximarem às comunidades e começar a fazer networking e participar em todas as atividades da comunidade. Esse é o melhor networking. Ah, é mesmo? É mesmo? Começas a trabalhar, ou vais a um passeio, ou participas de um convívio, já começas sim, não, eu venho do Brasil, tenho aqui, eu faço não sei o quê, já começas o teu networking. E outra coisa é trabalhar, se estar depende da área, começar também a trabalhar o LinkedIn. Começar a fazer os convites sempre têm que ter uma apresentação, não é só conectar, porque acabamos por ser a spam. As pessoas, não é exatamente um spam, mas as pessoas não querem saber nada de nós. Então, enviar o convite com umas 3, 4 palavrinhas. Gostava de fazer parte da sua rede, tenho um perfil interessante, estou à procura não sei o quê. Nunca enviar CVs no LinkedIn por mensagens internas, porque os recrutadores não gostam, as pessoas também não gostam. Porque as pessoas sentem que isso é como invadir os seus espaços. Então, não utilizar, por exemplo, o Messenger do LinkedIn para enviar CV. É isso. Só se o recrutador pediu. Só. Senão, esquece. Eu geralmente só faço conexão mesmo. Então, a gente pede para conectar, se vende, né? Então, tem interesse na empresa, por favor, entre em contato se você sentir que o meu perfil é suitable, né? Como fala suitable em português? Eu já esqueci, Qual gente. é a palavra? Suitable. Sobrequalificado? Esqueci, pronto. Eu esqueço um monte de palavra em português. Se o meu perfil cai na vaga, ou bate com a vaga, pronto. Sim, faz match. Isso. Sim. Uhum. E é isso aí. Porque, no final das contas, eu acho que é bem mais interessante se você conseguir fazer com que o recrutador te observe de outros jeitos que não seja uma mensagem direta, do tipo assim, ajudar ele com vagas. Então, vai lá no post do próprio recrutador e share, né? Compartilha posts e ele vai ver que você está compartilhando posts do próprio recrutador, daí ele pode olhar o seu perfil e te chamar para uma entrevista. Tem tudo isso. Sim, o LinkedIn permite muitas coisas, muita, desde eu própria começar a fazer os meus próprios posts, ou comentar o post de alguma pessoa. E uma questão que a mim tem-me ajudado imenso, este também é uma dica importante, tentem participar em quanto webinar possam. E no webinar tentem encontrar algumas pessoas do vosso interesse. Webinários, né? Porque... Summits. Sim, exatamente. Por exemplo, eu estou a participar num webinar X
e eu vejo que dentro dos participantes está um recrutador. Pronto, então eu vou enviar uma mensagem àquele recrutador, não sei o quê, é Mafalda. Mafalda é um nome muito comum cá em Portugal. Cara Mafalda, eu vi que participou no Web Summit, não sei o quê, e achei interessante, Já o recrutador começa a olhar para si, porque há um espaço comum onde vocês partilharam. Isso é uma forma, então, é um bocadinho fazer uma prospecção, não? Uma prospecção quase de vendas, porque está-se a vender, a pessoa está-se a vender diretamente. Exatamente. Então, há muitas formas, muitas maneiras, fazer comentários de alguma publicação, pode ser assim, aberto, ou pode ser em privado também. Nem sempre é da mesma forma, mas o LinkedIn permite muita coisa. Então, Tereza, se você fosse dar assim uma última dica, um último passo a passo, ou uma última mensagem de motivação para o pessoal que está nos ouvindo e que quer arranjar um emprego em Portugal, qual seria? Minha recomendação, preparem-se. Preparação, não espere ter a água aqui nós decimos, acima do joelho. Antes de vir, vocês têm a oportunidade de se prepararem. Há muitos recursos, há muitas possibilidades, porque é um país que precisa de talento a trabalhar cá, mas as pessoas têm que se preparar para isso, e a preparação começa lá no seu país, não é aqui. Aqui faz parte, mas ainda tem tempo quando ainda não chegou para cá, assim que a preparação é vital. E com essa preparação, eu acho que é muito importante, e eu falo sempre para todos os meus clientes, quando você for se preparar, gente, você vai ouvir um monte de informação, um monte de opinião, um monte de gente falando isso, aquilo, e às vezes informação antagônica. Ou seja, a minha dica, em cima dessa dica que ela deu, procure profissionais, gente, de recrutamento, procure profissionais, consultores de carreira, para você ouvir essas informações, ou então pessoas que estão trabalhando já no mercado, pessoas que estão trabalhando dentro de multinacional, e às vezes até mesmo as pessoas que estão trabalhando em multinacional não sabem falar corretamente a informação certa, porque às vezes um amigo meu que trabalha lá no LinkedIn fez o meu currículo, eu vou ver o currículo, tá desastre, eu falo, não, entendeu? Então assim, tomem cuidado, porque a informação é legal, se preparar é legal, mas saibam se preparar das pessoas corretas, porque senão você vai ficar dando volta aí e não vai sair do lugar. Sim. Eu aproveito isto que tu estás a dizer, Tana, porque eu já tenho visto também isso, porque as pessoas acham que isto é um bom negócio, ou seja, e o marketing dá para tudo, mas se vocês vão se preparar, procurem um profissional da área, uma pessoa que tenha critérios, que a pessoa possa fazer diferenciações entre um profissional e outro e poder fazer sugestões ou preparar um CV, mas com uma ótica de um profissional da área, porque não é só uma questão de marketing, é uma questão de carreira profissional. Tereza, muito obrigada por estar aqui no canal, obrigada por dividir prazer. toda a sua informação maravilhosa, seu background, sua experiência, essa energia maravilhosa. Gente, que coisa linda, não é? Esse seu sotaque português. Obrigada, viu, Tereza? Sim, eu fiz isto com muito carinho, realmente, adorei. Sim, foi um encontro excelente, Foi sim, ótimo. muita energia, sim. E pronto, acho que a Tana, estou a conhecer há pouco tempo, mas há uma questão que eu vejo na Tana e que também eu vejo em mim, é a paixão pelas pessoas. E se nós sentimos essa paixão pelas pessoas, fazemos o que fazemos e fazemos também com gratitude, ou seja, com esse amor por aquilo que estamos a entregar. E o mais importante para nós é que aquelas dicas que nós estamos a proporcionar, a fornecer, sejam úteis para vocês. Gente, muito obrigada. A gente vê no próximo vídeo, então. Tchau. Tchau, obrigada.